Então, bom dia a todos. Peço desculpa, mas houve aqui uma avaria por aquilo que o nosso administrador nos informou, uma avaria aqui numa subestação que apanhou não o Cascais todo, mas algumas zonas onde eu estava incluída. Por um lado foi bom, até partilhei há pouco isto com o David, porque eu tive agora 2 diazinhos na Comporta, em casa de uns amigos, e tive a oportunidade de falar com alguns jovens e fiz-lhes algumas perguntas e tive a oportunidade de ontem acrescentar aqui algumas coisas na apresentação, que eu acho importante termos também um feedback no terreno, que isto poderá nos ajudar a ultrapassarmos aqui muitas das questões. Deixa eu pôr aqui isto aqui para cima. Ok. Portanto, eu coloquei esta frase: se queremos que os jovens confiem no mercado imobiliário, primeiro eles têm de confiar em nós. Isto porque foi uma das questões que muitos me referiram, que estavam um bocado desacreditados no mercado imobiliário, nas agências, nos agentes, porque os preços aumentam, muitas questões, porque nós, no fundo, é que somos os culpados desta situação, porque aceitamos ficar com as casas. Foi assim mesmo que eles disseram: vocês ficam com as casas a qualquer preço, para vocês é melhor, porque até têm mais comissão e não sei quem, não sei o que mais. Portanto, isto é de facto importante, nós temos essa consciência. Portanto, hoje, mais do que nunca, é importante termos a consciência de que não somos apenas vendedores de imóveis, porque isto é um bocado a ideia que eles têm. Nós temos que ser pontes, guias e muitas vezes os primeiros rostos de confiança que um jovem encontra quando decide comprar casa. Portanto, nós somos normalmente o primeiro rosto. E por isso temos aqui uma responsabilidade enorme. Compreender os jovens. Os jovens de hoje vivem uma realidade muito diferente da nossa. E todos nós conhecemos quando nós compramos a nossa casa. Hoje não tem nada a ver. Têm contratos instáveis, salários baixos face ao custo de vida. Muitas vezes pensam em emigrar porque estão altamente informados, mas também confusos, inseguros e com receio de dar um passo errado. Portanto, é fundamental escutá-los sem julgar, falar a linguagem deles. Portanto, temos que adaptar a nossa linguagem se queremos ir a este nicho. Temos de ter uma linguagem simples, direta, sem jargões técnicos que criam, no fundo, estes jargões criam mais distanciamento. Mostrar empatia pelas suas dúvidas e não impaciência. Sermos facilitadores e não obstáculos. O nosso papel é ajudar, esclarecer e orientar, não apenas mostrar imóveis e fechar negócios. Explicar como funciona o crédito, jovem com o apoio do Estado, ajudar a identificar imóveis que se enquadram nos critérios, indicar parceiros de crédito, ser transparente quanto às limitações ou riscos de certos apoios. Isto também é muito importante. Construir, assim vamos construir confiança e relações. Se queremos ter um mercado sustentável, portanto, aqui uma boa base de dados para podermos trabalhar, temos que ver nos jovens, temos que de ver os jovens não como clientes pontuais, mas como relações a longo prazo. Jovem bem acompanhado hoje é um cliente fiel de futuro, uma referência positiva junto dos amigos, familiares e redes sociais. Enfim, um parceiro no crescimento da nossa reputação. Vou passar aqui à frase que nós devemos começar sempre com uma pergunta quando eles nos abordam. Estás pronto para sair de casa dos teus pais? Eu penso que isto é fundamental. E isto parece uma pergunta simples, mas na verdade é um dos maiores desafios que os jovens enfrentam hoje. Mais do que apenas trocar de morada, trata-se de dar um passo em direção à sua liberdade, independência e também responsabilidade. Neste webinar, vamos explorar como podemos, enquanto consultores imobiliários, ser guias neste processo. Vamos perceber quais são os apoios disponíveis, como funciona,
o financiamento com garantia pública, que benefícios fiscais existem e como orientar os jovens passo a passo até à chave da sua primeira casa. Este é um novo tipo de cliente, informado, digital, mas ainda inseguro. E aí é que nós entramos. Vamos então descobrir juntos como podemos ajudar a transformar o sonho da casa própria numa realidade concreta, acessível e inteligente. Também há aqui outra das frases que foi que eu tirei dos jovens. A frase que eles já estão saturados de ouvir. Já arrumaste o teu quarto? Portanto, esta é provavelmente a frase que mais acompanha os jovens, vá lá, dos 25, 30, 35 anos de idade. Mas hoje, mais do que nunca, muitos deles já não querem ouvir esta frase. O que querem ouvir é: esta casa é tua. A verdade é que estamos perante uma nova geração que valoriza cada vez mais a autonomia, a independência financeira e a liberdade de escolha. Os dados não enganam, portanto, eu estive aqui a fazer umas pesquisas e em 2018 a principal razão de um jovem procurar casa era casar ou juntar-se. Isto, em média, foi mais ou menos 18%. Hoje, o motivo número um é ter autonomia e isto já subiu para 21%. E o que é que isto significa para nós, enquanto agentes imobiliários? Uma enorme oportunidade, como é óbvio. Estes jovens precisam de uma orientação prática, de alguém que lhes explique o processo, descomplique os custos e os ajude a dar o primeiro passo. E mais importante, precisam de alguém que os ouça e que fale a mesma linguagem. Eu estou a reforçar isto porque é importante nós termos esta noção. Portanto, este webinar é sobre isso, perceber como podemos estar mais preparados para servir, comunicar e conquistar este novo público. Portanto, vamos agora aqui falar de números. Portanto, isto aqui é a tal comparação que todos nós tentamos dizer a qualquer cliente que está numa situação de arrendamento. Portanto, hoje, arrendar um T1 em Lisboa, no Porto, custa em média mais ou menos 1.200 euros por mês. E o que é que isto significa? 14.400 euros por ano. Portanto, dinheiro que simplesmente desaparece no final do mês, sem retorno, sem património, sem segurança, porque estão sempre naquela ansiedade e stress se o proprietário vai renovar o contrato, se não vai renovar o contrato, se vendeu o imóvel e que agora os novos compradores até não o querem lá. Portanto, eles estão sempre a viver aqui numa grande ansiedade. Portanto, aquilo que nós devemos transmitir ao jovem é um jovem com rendimento entre 1.200 a 1.500, apoiado pela garantia do Estado, consegue um crédito à habitação mais ou menos 150 euros. Atenção que eu estive a fazer umas simulações, estes números podem não ser muito reais, mas no fundo acho que é um bom exemplo. Portanto, o que é que isto dá? Dá uma prestação mensal entre 600 e 700, dependendo do banco e do prazo. O que é que isto nos diz? Que por metade do valor da renda, ele pode estar a pagar pela sua casa, investir no seu futuro e criar a sua estabilidade. Como agentes, temos aqui um argumento fortíssimo para mostrar que comprar pode ser mais acessível do que arrendar. E com os apoios do Estado e outros apoios certos, poderá vir dos pais, de família, isto é mais viável do que nunca. Vou passar aqui. Portanto, pós benefícios fiscais. Aqui temos que passar estas mensagens aos jovens. Sabias que comprar casa até pode sair-te bem mais barato do que pensas? Portanto, se estás aqui entre os 18 e os 35, o Estado dá-te um empurrão com a isenção de impostos na compra da tua primeira habitação própria permanente, como ter, portanto, uma isenção no IMT e no imposto de selo. E sabes quanto podes poupar com isto? Se comprares um imóvel até 316 mil euros, o valor do imóvel tem isenção total, até este valor tem uma isenção total destes impostos. Se for superior e que vá até aos 633, a isenção é parcial, portanto, isto depois tem que ser analisado
com um contabilista, o parceiro de crédito, etc. Portanto, vamos a números concretos. Se comprares uma casa por 200 mil euros, a tua poupança pode chegar a cerca de 6 mil euros. E este valor pode fazer a diferença entre mudar-te com a casa vazia ou já teres orçamento para mobília e eletrodomésticos. Este benefício é automático, sem burocracia extra, e é mais uma prova de que este momento é o momento certo. Sair de casa dos pais nunca foi tão financeiramente acessível. Vamos aqui falar também, acho que devemos explicar o processo, mais ou menos, não com um detalhe, porque eles também estão informados, mas para eles também perceberem que nós estamos informados. Portanto, ter a conversa com o jovem, uma conversa simples, fluida, por exemplo, dizer, se eu te dissesse que hoje já não precisas ter milhares de euros poupados para comprar casa, com garantia pública, os jovens entre os 18 e os 35 podem se financiar até 100% do imóvel, sem necessidade de entrada. O que é que isto significa na prática? Não é preciso ter os típicos 20% de entrada, o Estado funciona como fiador, da parte que o banco normalmente não funciona, não financia, torna o acesso ao crédito muito mais fácil para os jovens. Este era mesmo o maior bloqueio dos jovens. Quer comprar casa, mas não tem poupança suficiente. Agora, esse obstáculo desaparece. Como agentes imobiliários, temos aqui uma oportunidade de ouro para abrir portas, literalmente, a quem até há pouco tempo achava impossível dar este passo. E com uma boa preparação e apoio, mostramos que é possível sair de casa dos pais com segurança e com zero de entrada. Aqui, no passo a passo, que eu acho que nós devemos, agora, cada um cria o seu guião, porque isto é importante, nós temos o nosso cunho pessoal, metemos aqui para quando estamos a falar com os jovens. Portanto, comprar casa é um processo que pode parecer complexo, mas se seguimos os passos certos, torna-se muito mais simples e seguro. Vamos passar juntos por cada etapa fundamental. Orçamento. Antes de mais, é essencial saber quanto podes investir sem comprometer o teu dia a dia. E é aqui que definimos um limite realista para a compra. Depois, já temos o orçamento, vamos prepará-los para uma pré-aprovação de crédito. Com o orçamento definido, o próximo passo é o potencial cliente pedir ao nosso parceiro de crédito uma pré-aprovação. Isto ajuda a perceber até que valor podes financiar e fortalece a tua posição nas negociações. Passando este passo, vamos às visitas. Agora começa a parte mais empolgante: visitar casas que se encaixam no teu perfil e orçamento. Aproveita esta fase para fazer todas as perguntas e perceber o potencial de cada imóvel. Escolher o imóvel certo é um dos passos mais importantes para garantir que o investimento do nosso cliente vai valer a pena e que ele se sinta bem na sua nova casa. Eu acho que estão aqui os três fatores-chave a ter em conta: localização, o que devemos aconselhar, a escolha de uma zona que seja prática para o seu dia a dia, perto do trabalho, da escola, transportes públicos, serviços essenciais. Uma boa localização também é fundamental para a valorização futura do imóvel. Pensar a longo prazo. Será que esta zona, está em crescimento? Existem outros projetos de infraestruturas ou melhorias urbanistas previstas? Isto pode aumentar o valor da casa com o tempo. Tipologia. Analisa o tipo de imóvel que melhor se adapta às tuas necessidades, ao teu estilo de vida. Por exemplo, um T1, um T2, sei lá, um T1, um T0. Queres um apartamento, queres uma moradia pequenina, numa aldeia. Avalia bem a área útil, o estado de conservação e as características do imóvel. Como agentes, é essencial ajudar os jovens a olhar para além do preço Ok. e Ah, focar esse nestes aspecto. aspectos que fazem toda a diferença na satisfação e valorização do investimento.
Passado esta fase, ele já escolheu o imóvel, está tudo bem, estamos todos de acordo, então vamos à fase do contrato de promessa, compra e venda. Portanto, já fez proposta, já foi aceite, portanto, ele encontrou a casa ideal, então vamos assinar o CPCV, que no fundo é um compromisso que garante a reserva do imóvel e define as condições importantes como o valor, o prazo da escritura, etc. Passando esta fase, vamos para a escritura. Finalmente, a fase decisiva. A assinatura da escritura, onde o imóvel passa a ser teu. A partir daqui, és oficialmente o dono da tua casa. Portanto, nós, se seguirmos estes passos com atenção e apoio, garante que a compra seja tranquila, segura e sem surpresa. E nós, como agentes, somos o guia indispensável nesta viagem. Gostaria de detalhar aqui uma parte do crédito à habitação. Quando estamos a falar com o jovem, é importante falarmos como é que isto tudo funciona antes de passarmos para o parceiro. É fundamental que eles saibam quais são os documentos necessários para avançar com o pedido, porque isto, quando ele for falar com o agente de crédito imobiliário, ele já tem toda a documentação preparada, já sabe muita coisa e até aproveita se tiver algumas questões, ainda algumas dúvidas, ou se quiser esclarecer algum ponto, aproveita porque já sabe o que é que tem e o que é que precisa. Portanto, dos documentos, por exemplo, falarmos do cartão de cidadão, o comprovativo de rendimentos, declaração de IRS, recibos, etc. Comprovativo de morada, extratos bancários, declaração da situação profissional. Passar o potencial cliente para os nossos parceiros de crédito já com esta informação toda é muito importante. Também, se quisermos falar, porque muitos deles não têm noção do spread, do que é que quer dizer o spread, a taxa TAEG ou então a taxa também de esforço. Podemos aqui explicar-lhes o que é que são estas taxas. Penso que todos nós conhecemos, sabemos o que é que isto quer dizer e vamos então para os custos adicionais. Portanto, é importante que eles saibam que comprar uma casa não é só pagar a prestação do crédito. Há outros custos importantes que é fundamental ter em conta para um planeamento financeiro realista e tranquilo. Aqui também devemos informar os jovens de que, mesmo antes da mudança, vai precisar de pensar nestas despesas. O mobiliário, comprar móveis e eletrodomésticos pode representar um investimento inicial significativo. Seguros. O seguro de multirriscos de habitação é obrigatório e protege o seu imóvel contra imprevistos ou incêndios e inundações. Condomínio. Se o imóvel for em prédio, portanto, ou num condomínio fechado, portanto, há muitas taxas mensais para manutenção e serviços comuns. Utilitários. O que é que eu chamo aqui utilitários? Portanto, a água, a luz, gás, a internet, isto tudo são custos fixos mensais que também devem ser considerados no orçamento. Se eles souberem antecipadamente todos estes valores, ajuda a evitar surpresas e a garantir que a compra da casa se mantém um investimento sustentável e confortável. Eu quero esta. Portanto, conclusão disto tudo. Nós, como agentes imobiliários, estamos na linha da frente, somos muitas vezes o primeiro ponto de contacto com os jovens compradores. Neste contexto, temos um papel fundamental como facilitadores da confiança. Explicar, orientar e humanizar é muito importante, humanizar o processo. Por isso, devemos ter aqui uma função pedagógica fundamental: identificar imóveis que se enquadram nos limites do programa de apoio, ser honesto sobre as limitações e vantagens reais com o crédito jovem, ouvir as preocupações dos jovens, não apenas vender, mas orientar.
aqui uma dica para criar pontos de confiança. Sugiro que todos nós pensemos em formas de construir confiança e proximidade com este público jovem. Criar também para nós expormos que estamos disponíveis para isto, portanto, criarmos webinars informativos, até com os nossos parceiros de créditos, portanto, e publicarmos os vídeos, ter uma produção de conteúdos simples e diretos, questionários, até alguém quer fazer um questionário. Eu estou a preparar um questionário. Eu acho que cada um de nós saberá como fazer o questionário, que nos permita ouvir melhor os jovens e adaptar a nossa comunicação e oferta, porque realmente eles são um mercado muito diferente daqueles que nós estamos aqui habituados a trabalhar com os nossos clientes. Portanto, termino aqui com uma nota positiva, porque a conversa que eu tive com eles, portanto, expliquei mais ou menos isto tudo, nestes últimos 2 dias, e acho que nós temos de tirar aqui a parte positiva. Os jovens querem comprar casa, o que lhes falta é segurança, clareza e apoio realista. Se estivermos dispostos a escutá-los, adaptar os nossos processos e atuar com empatia, todos ganhamos. Os jovens, nós como agentes, o setor imobiliário e a sociedade como um todo. E termino. Se há aqui algumas questões, agradeço a vossa presença e estou muito empolgada porque estive realmente com jovens e isto criou-me aqui uma dinâmica que me faz, despertou para eu começar a entrar em contactos com mais jovens que estejam nesta situação de estarem cansados de já arrumaste o teu quarto, por exemplo, porque realmente eles querem ouvir outras coisas. Não sei se querem fazer alguma questão, se têm alguma coisa a partilhar. Eu penso que isto aqui também é importante, nós estarmos aqui também com partilhas de ideias sobre este tema, que eu acho fascinante. Bom dia, Paula. Muitos parabéns pela apresentação. Peço desculpa, eu hoje estou em trânsito e precisamente por isso foi-me um bocadinho mais difícil e entrei um bocadinho mais tarde. Antes de mais, excelente apresentação e excelente conteúdo para os nossos jovens. Uma outra circunstância, e eu tenho estado na FIL, numa situação que é das cidades, as Smart Cities, Smart Cities, resulta, eu tive para me inscrever nisso, por acaso. pronto. Achei que era interessante. Uhum. E o resultado é muito interessante porque as Smart Cities caminham exatamente numa vertente do público-alvo da juventude, não só juventude e terceira idade. Vamos pensar assim. E ao mesmo tempo, qual o enquadramento da vivente que os jovens pretendem ter? Porque se nós hoje em dia, nós no nosso passado e os nossos pais olhavam para a casa, uma casa familiar, grande, quartos grandes, com um mínimo de metragem quadrada, as salas grandes, a casa tinha que ser, não era por uma questão de Fausto, mas era uma questão de albergar toda uma família e num pensamento mais futurista. Hoje em dia, muitas vezes a juventude olha numa versão mais minimalista, um bocadinho como tendo como os japoneses ou como os chineses. Isto pode parecer um absurdo, mas mesmo no norte da Europa isso aplica-se, que é, ok, é o sítio, é a minha gruta onde eu tenho que estar bem, mas com o mínimo de esforço, o mínimo de trabalho e com o mínimo de dispêndio. E aí todo o alinhamento de custos que estava representado exatamente nesse pensamento. Ao mesmo tempo, o mínimo de esforço na manutenção da casa, que é, eu vou lá para dormir porque o resto eu faço, a minha vivência é onde? Olha, é ir ao trabalho, ou muitas vezes eu não estou no trabalho e vou para o outro lado, vou passear para o outro lado, vou estar a trabalhar remotamente, mas já não em casa, vou estar junto com outros colegas, num café, num outro apontamento. Uma situação muito importante para a juventude é não termos uma conversa derrotista.
Ou seja, não é por eles não terem a capacidade financeira completa, porque isto pode acontecer muito, e há muitos colegas que muitas vezes se viram e dizem, oh, epá, desculpe, mas você, aquele que ganha, vocês dois o que ganham não chega nem sequer para isso, não atinge o mínimo execuível. Não, é dizer, olha, o que é que vos falta? É este montante, então vamos trabalhar em conjunto, ver como é que conseguimos chegar aos 100%, como é que vocês lá conseguem estar, mas numa taxa de esforço que não implique que vocês se endividem completamente e que tenham um mínimo de vida. Agora, para isso, ajuda a dizermos assim: quais são as vossas prioridades de vida? É o quê? Gostam de viajar, gostam de comer, têm que ter internet, etc. Então façam um alinhamento dessas despesas e o que subjar será minimamente aquilo que é aceitável para, sabendo que depois há ali há ali um jogo de cintura. Pronto. Era É, só esse apoio. é, Um é, abraço grande. obrigada. Isso que tu falaste, eu acho que vai se encaixar no nosso, cada um deve fazer o seu tipo de questionário Exatamente. para depois, quando estiver a falar com o jovem, poder dar-lhes a resposta certa. Porque eu acho que sim, tudo deve começar por uma boa conversa, com uma linguagem simples, que vá ao encontro deles e que também nós, como agentes, temos que lhes fazer ver que realmente há custos associados a isto e eles têm que pensar na sua vida, porque há muitos que estão a pensar também em migrar, isto também é outra questão, e estas questões todas são muito, muito, muito preocupantes para eles e nós temos que ser os descomplicadores. Miguel Braga, não sei se estavas a querer falar. Todos, eu, Paulo, eu queria só felicitar-te, também entrei uns minutos depois. Tu tens o condão de falar sobre assuntos importantes e complexos às vezes, da forma mais simples possível, que chega a toda a gente e toda a gente apreende. E quero-te agradecer pela tua apresentação. Queria dar um abraço a todos, neste caso eu recebi o convite pelo David, mas eu sei que estão aqui vários líderes, várias pessoas, e também queria dizer que esta é a verdadeira essência de uma empresa como a EXP. Portanto, mais até do que os eventos, às vezes mais oficiais para todos, etc., são estas pequenas organizações, como hoje de manhã, que nos fazem começar bem o dia, pensar coisas novas, ir à procura de novos mercados, novos clientes, e isso tudo. E é muito mais aquilo que nos une, portanto, vamos continuar unidos. Há um grupo de pessoas vasto, interessado em levar a empresa para a frente, o projeto para a frente, os nossos negócios, no fundo, para a frente. E quanto mais juntos estivermos e mais unidos estivermos, melhor. E portanto, um abraço a todos aqui, o Manuel António, o Ismael já não vejo há algum tempo, Francisco Dias também está na Madeira, também já não o vejo há algum tempo. Um abraço a todos, ao Fernando, etc. Obrigada, Miguel. Bem, bom dia. Antes de mais, eu quero dizer ao Miguel que eu mandei o convite porque eu sou o secretário do grupo. Portanto, toda a gente recebe o convite mandando pelo David, porque o David é o que secretaria a coisa. Bom dia mais uma vez. Eu queria aqui mandar um bitite e também complementar, mas na perspectiva de nós como angariadores imobiliários. Ah, Tem-me chegado até mim, porque estou com o meu trabalho, e essencialmente a minha carteira de imóveis são empreendimentos que estão a ser lançados. Tem vindo até mim muitos jovens e muitas leads mesmo, de muitos jovens que estão muito interessados em comprar casa. Portanto, isto só corrobora aquilo que a Paula disse, que estão muito interessados em comprar casa, que essencialmente estão interessados em comprar coisas que sejam práticas, que tenham acesso. A preocupação deles é que tenham acesso aos transportes, que cheguem rapidamente aos sítios onde querem e é o preço, tem a ver com o valor. Mas o que é que o que é que acontece? Nós temos de ter cuidado aí. Quando nós estamos, por exemplo, no meu caso, a fazer uma venda futura, que é um imóvel que está em planta, temos que ter a capacidade de explicar ao jovem que ele só vai poder fazer a escritura daqui a um ano e meio, 2 anos, 3 anos e meio, quando o prédio estiver pronto. Ora, como nós sabemos, estes benefícios fiscais que nós estamos a falar, estas facilidades, nós temos que ter um cuidado porque isto pode mudar ano em ano. Portanto, cuidado, quando nós prometemos a um jovem que ele
ok, sim senhora, vamos aqui tratar de vender uma casa, um bem futuro em planta, isto pode não acontecer. E tem acontecido algumas situações em que, por erro ou por desconhecimento nosso, a nossa empolgação a nossa motivação depois leva a criar algumas confusões. Portanto, isto é importante. Outra questão importante é nós, como agentes imobiliários, como angariadores, nós cada vez mais vamos ter que trabalhar com os promotores, com o conhecimento que temos do mercado dos jovens, para adaptar as construções aos jovens. Quer seja em tipologia, quer seja em áreas, quer seja também no tipo de construção. Os jovens estão muito motivados pelo conhecimento que têm para novas realidades construtivas, para novas tecnologias, e eles valorizam hoje três coisas que o nosso parque habitacional não lhes vai dar, que é conforto, eles valorizam muito isso. Valorizam hoje muito a questão da sustentabilidade ambiental das habitações. Eu tive ontem uma conversa também fantástica em Famalicão com um grupo de três jovens, numa reunião em que eles me questionaram até, por causa das questões ambientais, o crime a questão, que as cimenteiras estão a provocar para extrair todo o material necessário para fazer cimento. Ora, isto nunca me tinha passado para a cabeça. Porquê? Porque o normal é nós falarmos de uma casa é feita com cimento, é feita com tijolo, é feita com ferro, o ferro é feito na siderurgia, é mineral na siderurgia. Nós agora até dizemos que o ferro até é sustentável porque é feito através da recuperação de materiais, a maior parte deles, não sei quantos, ok? E eles puseram uma questão, ok, e então e o cimento é feito como? Eu disse, o cimento é feito através da extração de terras em determinados sítios, depois é feito um composto e é o cimento. Pronto, e eles dizem, então, e o que é que provoca ambientalmente a poluição e não sei quanto, não sei quanto? As cimenteiras. E eu fiquei ali encurralado a coisa. Portanto, nós temos que ter muito conhecimento, mas também temos que simplificar as coisas e trabalhar junto dos promotores para adaptar os sistemas construtivos, aquilo que é importante para os jovens, para que depois isto possa ir ao encontro deles. Eles veem muito, eles valorizam muito mais aquilo que veem do que efetivamente muitas das vezes aquilo que os construtores lhe querem dar, que é isto aqui tem ferro de primeira qualidade, tem muito botão, e depois tem aqui os móveis espetaculares. Não, eles não precisam de nada disso. Eles querem móveis do IKEA, eles querem escolher a cor das portas, eles querem escolher se a sanita é cor-de-rosa, ou se é azul, ou se é amarela, e não quer saber se é da Saniluz, ou se é da Sanitana, ou se é dos chineses. E, portanto, isto também é muito importante nós, como angariadores, trabalharmos isto junto do mercado que vai produzir as casas. Desculpem lá, mas eu acho que isto era importante. Era David, e realmente eu considero isso muito importante, ainda bem que falou, porque é que estava a nós também sermos parte interventiva junto dos promotores, é muito importante. Se não o formos, eu digo já, há aqui parceiros nossos, há outras empresas no mercado que estão a fazê-lo, que estão, no fundo, quase que a educar os construtores nesse sentido. Portanto, acho que se nós queremos ter uma posição boa, junto dos promotores, também temos que ser participantes ativos nessa equação. Em relação à parte dos jovens pensarem muito na parte ambiental, eu vou-vos contar aqui um exemplo que eu tive há coisa mais ou menos 2 meses. Uh, um amigo de um amigo construiu uma moradia em Tires, e falou-me: "Epá, a Paula vai falar com não sei quantos, porque ele acabou já a construção da moradia e eu falei em ti e ele não vai entregar a ninguém antes de falar contigo e tal. Está bem. Ele mandou uma morada, portanto, Tires é grande. Quando ele mandou a morada, eu percebi que era mesmo na parte de trás do aeródromo de Tires. A moradia muito fantástica, realmente tinha materiais
portanto, os interiores com muita qualidade, um chão com muita qualidade, uma cozinha também, toda ela XPTO, eletrodomésticos XPTO, a casa já destes, construção cúbica, muito apelativa, mas eu olhei para aquilo e disse que precisava de documentação para o empatar. Depois peguei em três ou quatro amigos e sobrinhos e levei-os lá ao sítio e dizia assim: vocês compravam esta casa? E todos disseram que não. Não queriam viver junto a um aeroporto. Ainda por cima, Tires é também escola e, portanto, há ali muitas avionetas sempre a passar, para além do ruído, a poluição do combustível, não é? Portanto, e eu depois falei com ele e disse: olha, de facto, eu não quero ficar com a casa. Se encontrares alguém que fique com a casa, e expliquei-lhes a razão. É, pá, mas eu investi não sei quantos, ok. Mas investiste no sítio errado, porque agora vai ser muito difícil conseguires vender algo, porque as pessoas não estão, já não querem viver nestes sítios, não querem estar debaixo de uma poluição. E isto também é muito importante nós também explicarmos às pessoas, não é? Eu não quis ter essa angariação. Às partilhas, alguém tem alguma partilha que queira fazer aqui, algum contacto que tenha tido com um jovem, alguma experiência? Eu acho que é importante aqui esta sala também ser uma troca de partilhas. Eu gostava de dizer uma coisa muito rápida, que é o seguinte, e na sequência do que a Paula falou e o David também falou, a questão da credibilidade, da honestidade, da transparência, da troca de boa informação, de informar bem os jovens. E eu acho que há uma coisa que não mudou muito em Portugal nos últimos 20, 30 anos, e houve muitas coisas que mudaram nos hábitos, nos gostos, nos orçamentos, etc. Que é o seguinte, os jovens quando querem comprar casa, os jovens e os menos jovens, os de meia idade e os de idade, quando vão recorrer a financiamento bancário, o que eles querem é ver o financiamento aprovado para comprarem a casa ou o apartamento dos sonhos, seja mais barato ou mais caro, ou o que seja. E isso é uma coisa em Portugal assustadora. As pessoas, quando vão ao supermercado, são capazes de estar um minuto a olhar para dois iogurtes, a comparar 50 cêntimos de diferença. Um iogurte é mais barato e outro é mais caro, 30 cêntimos. Isso elas fazem essa comparação, essa conta, na oficina de automóvel também, mas quando compram casa não. E, portanto, neste caso concreto, temos que também procurar que haja aqui alguma transparência, alguma boa informação e etc., boa fé, por parte da intermediação de crédito, por parte dos bancos e isso tudo, porque realmente as pessoas quando vão comprar casa parece que esquecem tudo, querem eu aprovar, não sabem que spread é que vão ter, não sabem que condições é que vão ter, que seguro é que vão ter, que custos associados, cartão de crédito, domiciliação de ordenado vão ter, não sabem nada, não comparam nada, não veem nada. Fernando, Se me permitirem aqui, que eu estou mesmo aqui de saída, vou-vos dar duas realidades que eu e o Bruno estamos a passar neste momento. De um lado, temos uns jovens que vão comprar uma casa em que nós tivemos que fazer tudo para os poder ajudar. Curiosidade, nós chegámos a esse jovem, são vizinhos dessa casa que esteve anos à venda. Nós chegámos a esses jovens pelas redes sociais, são vizinhos dessa casa, atenção, e sem dúvida a dificuldade foi mesmo, pá, não ter valor de entrada, IRS, toda aquela parte financeira. Do outro lado, vai nascer um projeto lindíssimo, mesmo aqui quase a menos de 1 quilómetro da Ponte Mosteiró. Posso-vos dizer que é um dos arquitetos envolvido com o Cristiano Ronaldo, nos projetos Cristiano Ronaldo, veio por um grupo de investidores. Se vocês repararem, há muitos investidores na ordem dos 30 anos, é o caso desta senhora. Ela vai desinvestir na Foz do Douro,
não Foz do Douro, que a gente conhece por Foz do Douro, mas ali na zona de, como é que aquilo se chama? Onde é a pousada, digamos assim, ali no Freixo, aquelas para quem é do Porto. Ela vai desinvestir e ela vem para Baião porque o arquiteto lhe vende tudo o que vocês disseram, mas ela precisava de saber se não estava a comprar uma casa por comprar uma casa, estava a comprar uma casa também enquanto um investimento. E então falou com alguns agentes imobiliários e ela vem porque eu estou inserido num desses grupos. Isto para vos dizer que há muita jovem, muito jovem, a ganhar 7.000 euros por mês, o casal. É? Sim, sim. E muitos deles estão à procura de investimentos também. E, Por isso são diferentes nichos. Sim, sim. e com uma vantagem, já agora corroboro, porque esses jovens que eu estive ontem são esses de TI. E com uma vantagem, eles ganham tanto dinheiro que não sabem muitas das vezes como fazer, o que fazer a ele e que têm muito medo até de assumirem que ganham esse dinheiro, têm muito medo de dizer à sociedade que têm esse dinheiro e, portanto, precisam de confiar em alguém que, além da privacidade, além de tudo, lhes indique qual é o melhor caminho. E isto é a nossa grande mina, neste caso. Na mensagem que eu deixei no chat foi tentar sensibilizar ou sintetizar para isto. Nos dois casos, o que eu acho que nós acrescentámos foi a expertise e a credibilidade. Ora, Nos dois casos foi aí que a gente disse assim, epá, repara, o primeiro caso dá-me um gozo especial porque a senhora é vizinha. Nós chegamos lá pelas redes sociais. A casa está há anos à venda. E nós, a escritura, se tudo correr bem, é sexta-feira. Por isso, atenção que credibilidade e conhecimento serve para procura apartamento quase inexistente ou casa de 100, 150.000 euros, quando aparece é quase um milagre, e depois para aquele que quer meio milhão, 1 milhão, 2 milhões, aqui neste caso serão cerca de 3 milhões, e ele quer a casa, está em causa se calhar até ficar durante muitos anos na casa, mas quer garantir que tem lá um investimento imobiliário. Não tomem a mal, tenho mesmo que Ah, sair. Um grande abraço, obrigado, Paulinha. pronto. Beijinho. obrigado, Fernando. Mas estamos no final do Abraço. nosso, estamos a final do nosso tempo, portanto é a última oportunidade para quem quer partilhar, participar, porque senão vamos dar encerrados porque está na hora de ir trabalhar. Alguém quer comentar, fazer alguma questão ou vamos todos fim de semana já? Que ninguém tenha dúvidas que estamos a trabalhar todos neste momento, neste momento. Estamos, sim, senhora. Obrigada a todos mais uma vez e bom trabalho. Bom dia de sexta-feira e bom fim de semana. Descansem, que Bom também trabalho e é muito uma importante. excelência para todos. É isso. Exatamente. Um Bom bom fim de dia. semana a todos. Bom Igualmente. dia. Muito bem. Bem-aja. Bom dia, bom fim de semana a todos também. Olha, foi importante esta explicação. E olha, vamos trabalhar.